salve da Santa Amada Igreja, na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meu Deus, eu estou muito feliz com o nosso Deus, porque quando eu entrei para aquela porta, o nosso Deus já falava com a igreja, e o nosso Deus está presente aqui. Amém? E o nosso Deus vai continuar falando com a igreja, porque o nosso Deus tem um amor incomensurável por aqueles que tiram o teu tempo para dedicar tempo ao nosso Deus. Amém. Glorificado é o nome santo de Jesus de Nazaré. Eu, antes de passar para a palavra, agradeço primeiramente ao nosso Deus, que pela tua graça e santa misericórdia tem cuidado da nossa vida, tem zelado pela nossa vida, tem nos amparado, porque é só a mão poderosa do nosso Deus é que pode todas as coisas. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até hoje. Se não fosse a mão do Senhor, eu aqui não estaria. Eu não estaria, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é tremendo em todas as coisas que Ele faz. Ele nunca deixa nada por fazer e nem faz pelas metades. O nosso Deus, quando Ele faz e garante e assina embaixo. Aleluia! Deus de poder e glória. Glória a Deus. Agradeço ao pastor, em nome de Jesus, pela oportunidade. Agradeço à missionária Rosângela, em nome de Jesus, a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Irmãos, traz por a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, no livro de João, capítulo 11. Vamos passar pela palavra. Traz por título que o Senhor colocou no meu coração: a pedra já foi retirada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é tremendo. Irmãos, eu, antes de passar pela palavra, eu gostaria de deixar algo aqui para os irmãos importante para nossas vidas, para a edificação da igreja, para a edificação nossa, para o nosso Deus. Há dias eu estive internado no hospital e eu vinha já mais de 2 anos sentindo muito mal, dores terríveis. O irmão Igor sabe disso, que trabalhou comigo há muito tempo, e eu estava acometido de umas dores renais terríveis, que eu trabalhava pela misericórdia de Deus naquele trabalho. Eu não aguentava mais, e eu fui para o hospital Santo Silvio, e lá fiquei por 2 ou 3 dias para fazer a cirurgia. E ali, irmãos, dentro daquele hospital, eu no quarto, vendo aquelas pessoas ali deitadas no leito, sem perspectiva de vida, pessoas que estavam ali pior do que eu, muito pior, não dormiam, gemiam, choravam a noite inteira, mas ali eu tinha certeza que eu não tinha a presença de Deus que eu tinha naquele lugar. E eu, naquele dia, pastor, Deus me incomodou naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Nós, como servos de Deus, nós não podemos deixar passar a hora que Deus tem preparada para você levar a palavra a quem quer que seja. Glória a Deus. Porque o dono da palavra é o Senhor. É Deus que domina a situação da sua vida e na minha. E ali, irmãos, eu vi uma pessoa com seus 50 anos à beira da morte, sem perspectiva de vida, nas fraldas, comida na boca, e um outro do meu lado ali, mais ou menos da mesma idade do que eu, movia só com as mãos, não movia com os pés, era comida na boca, troca da fralda dia e noite. E eu olhando aquela situação assim, meu Deus, essas pessoas, essas almas não conhecem Jesus, mas eu te conheço, Pai. E naquele momento eu levantei da minha cama, cheio de dores, depois de ter passado por uma cirurgia, e o Senhor me incomodou. Fui lá falar com aquele senhor.
E ali as enfermeiras estavam. Eu esperei que ela saísse um pouco. E fui até o leito daquele senhor. Me curvei diante dele. E comecei a falar no ouvido dele. O senhor conhece Jesus? Ele disse: conheço. Conhece a Bíblia? Não, eu não conheço. O senhor tem fé que Jesus seja o Salvador do senhor? Tenho. Eu posso orar pelo senhor? Ele disse: pode. E ali eu comecei a orar para aquele homem sem ninguém perceber. Comecei a orar no ouvido daquele homem. E por fim falei com ele: o senhor aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele disse a mim: aceito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E eu comecei a ministrar ali naquele homem, na vida daquele homem, sem que ninguém percebesse. Porque a palavra de Deus fala que em determinadas circunstâncias nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. E ali eu ministrei para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo na vida daquele homem. Ele aceitou Jesus no seu leito. Igreja, nós estamos na última hora. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Porque Deus levantou a mim e levantou a você para levar a palavra àqueles que necessitam, para falar do nome do Senhor Jesus àqueles que estão à beira do abismo. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu não sou nada, sou pó e cinza. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória seja o nome santo de Jesus. Vamos sem perda de tempo passar para a palavra. Livro de João, capítulo 11. A palavra de Deus revelada e profética fala aos nossos corações nessa tarde. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta, de sua irmã, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu os pés do Senhor e lhes enxugou os teus pés com os teus cabelos. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Glória seja ao nome santo do nosso Deus. Vamos para o versículo 21. Glória a Deus, aleluia. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que está morto, viverá. Aleluia. Versículo 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistou onde ele estava. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 39. Então, glória a Deus, aleluia, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se crês, verás a glória de Deus? Versículo 44. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto de um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Santo Deus, poderoso e eterno Pai, estamos aqui, a tua igreja presente no Senhor, meu Deus, nessa tarde, para dar honra e glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor é Deus dos céus
assentar por alguns instantes, amém? Jesus aqui está. Aleluia. Eu posso sentir a presença Glória, glória a Deus. do nosso Deus neste lugar. Glória a Deus. Oh, Nosso Deus é tremendo. aleluia. Nosso Deus, Ele vai além de todos os limites que nós possamos imaginar. Porque Ele é eterno. Ele é aquele que criou os céus e a terra. E por amor nos criou e soprou fôlego de vida, para que nós, na face desta terra, desse testemunho do nosso Deus. Glória seja ao nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, essa palavra veio ao meu coração e eu meditava sobre este texto, sobre a vida de Lázaro, sobre a vida de Marta e de Maria e de Jesus. Nós vemos aqui uma das mais belas passagens da Sagrada Escritura, que foi a ressurreição de Lázaro. Uma das mais tremenda e terrível obra feita pelas mãos do nosso Deus, que foi a ressurreição de Lázaro. E nós vamos aqui entender uma coisa nos projetos de Deus, quando Deus coloca no coração seu, no coração nosso, um projeto a ser realizado. Pode ter certeza que Satanás se levanta, pode ter certeza que o adversário das nossas almas começa a querer minar aquilo que Deus tem na sua vida e na minha vida. Deus. Porque não é do interesse do diabo fazer com que a obra do Senhor cresça. O Senhor Jesus era amigo íntimo de Lázaro, Marta e Maria. Glória a Deus. Alguns historiadores, não é? Pesquisadores, ao pesquisarem, Betânia ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. Ali em Betânia morava, não é, Lázaro, Marta e Maria. E segundo alguns pesquisadores, essa família era uma família, obrigado, que Jesus te abençoe, pastor. Essa família era uma família abastada, tinha bens, não era uma família pobre. Marta, Lázaro e Maria eram filhos de judeus, que ali deixou grande herdade para os filhos. Plantação de vinha e olivais para seus filhos, seus progenitores deixaram. Então toda a circunvizinhança conhecia aquela família, até Jerusalém, porque eram judeus, não é, conhecido por todo lado ali. E no dia que a enfermidade veio a vida bater a porta, veio a vida de Lázaro, Jesus ali não se encontrava, que era o maior amigo da família. Então diz a palavra do Senhor, segundo os pesquisadores, que ele morreu numa quinta-feira e Jesus ali não estava, mas mandaram que o mensageiro fosse até Jesus, avisar ao mestre. Então quando Jesus soube que Lázaro havia morrido, Jesus ainda permaneceu mais 2 dias onde estava. Vamos entender uma coisa: Jesus poderia imediatamente ter saído de onde ele estava para socorrer os seus amigos. Oh, Deus de poder e glórias. Mas foi para a honra e a glória do nome do nosso Deus, que o nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ali permaneceu por mais dias, exatamente para confundir a mente do diabo. Porque somos planos e projetos de Deus, aquilo que Deus escreve na sua vida, na minha vida, Satanás não tem o direito de apagar. Aleluia, glória a Deus. Porque aquilo que Deus escreve na tua igreja, ele escreve com teu sangue. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. E ali quando o mensageiro chegou e
Jesus na calma, onde estava com os discípulos. Muitas vezes nós desesperamos com os projetos do Senhor. Foi aquilo que Deus usou a boca do pastor e da pastora, da missionária. Nós queremos avançar diante dos projetos de Deus, mas o projeto de Deus vem na minha vida e na sua vida com o tempo de Deus, no tempo de Deus. Glória a Deus. Deus nunca deixou de realizar os projetos dele na minha vida e na sua vida, não segundo o meu querer, mas segundo o querer do nosso Deus. E ali era costume de Deus se reunirem e chorar a morte do seu ente querido. Toda a circunvizinhança se achegaram à casa de Marta e Maria para chorar a morte de Lázaro. Então Marta começou a dizer, digo eu com minhas palavras, aonde está Jesus, que é o nosso maior amigo, o nosso irmão aqui morto, até agora Jesus não chegou, que é a nossa única esperança. Eu quero te dizer, nesta tarde, quantas vezes o teu sonho ficou guardado, ficou escondido, porque não confiou naquilo que Jesus disse. Aleluia, Deus de poder e glórias. Porque não entregou nas mãos do Senhor aquilo que o Senhor pré-estabeleceu para a sua vida e para a minha vida como projeto. E nós ficamos indagando, Senhor, quando que isso vai acontecer na minha vida? Quantas vezes, igrejas, nós deixamos os sonhos mortos, enterrados dentro de uma gaveta e sentamos à porta e dizemos, já não tem jeito, a minha vida já está destruída, os meus projetos, os meus sonhos já morreram. Os amigos de Jesus passam por sofrimento. A igreja do Senhor é necessário que ela passe por sofrimento. Deus de poder e glória. É necessário que a igreja passe pelas circunstâncias as quais ela deve passar, Oh, Jesus de poder. para que ela possa chegar onde que o Senhor tem preparado para ela chegar. Aleluia. Não é do jeito que eu quero, não é como eu sonho, é segundo os sonhos do Senhor, Glória a Deus. Aleluia. é segundo os projetos do Senhor Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, que o Senhor conhece todas as coisas, sonda, conhece o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, e as nossas palavras, até mesmo antes de sair da nossa boca, já conhece. Então por que nós vivemos afadigados? Então por que nós vivemos afadigados? Dentro da promessa e afadigado, foi o que o pastor falou. Somos herdeiros da promessa do Senhor. Somos herdeiros daquilo que o Senhor deixou declarado, posto e vivido Glória a Deus. por Jesus Cristo. E a palavra diz que quando Jesus estava retornando para a aldeia, aproximando da aldeia, Jesus não tinha chegado na aldeia. Olha que coisa tremenda. Jesus parou. Oh, glória a Deus. Jesus parou e logo correu, Marta, ao encontro do mestre. Aleluia. A esta hora, todos os judeus, os amigos da família, se afastaram, e ela foi ter com Jesus, e ali Jesus ficou parado. Eu imagino Jesus vendo, porque ele era Deus e homem ao mesmo tempo, ele era Jesus, ele era Deus por dentro e por fora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele via, ele contemplava o pensamento, o coração de todo mundo que estava ali, aqueles que murmuravam, aqueles que planejavam assassinar Jesus, Deus. e aqueles que estavam à espera de um milagre, como Marta e Maria e seus amigos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, da honra seja dada ao Senhor, Deus dos céus e da terra. Glória a Deus. Santo, santo. Quando Jesus parou, Jesus esperava uma atitude diferente daquele povo. Glória a Deus.
Jesus não esperava lamento, Jesus não esperava choro, Jesus esperava fé. Aleluia. Jesus esperava que aquele povo tinha fé, mas não. Muitos choraram ali por inconveniência, porque era comum entre os judeus chorar a morte de alguém. Muitos estavam ali para planejar. Satanás colocou no coração para planejar contra Jesus. Falou assim: é aqui que nós vamos pegar ele, é aqui que nós vamos pegar. Mas não sabia que Deus lá no teu trono de glória já sabia todas as coisas. Então ela chega a Jesus e fala: mestre, se o Senhor aqui tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Naquele momento não foi um momento de dúvida, igreja, foi um momento de profundo amor a Jesus Cristo, que mesmo diante da dificuldade, ela falou: Senhor, se tu tivesse, eu não teria morrido. E aí o que é que Jesus fala? Ele há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressurgir no terceiro dia, mas ela ainda não entendeu o projeto do Senhor. Ela não tinha compreendido o que era que Jesus estava falando. E às vezes nós, como igreja, nós andamos de um lado para o outro, Jesus falando, Jesus direcionando, e nós não conseguimos compreender aquilo que o Senhor está direcionando na nossa vida. Aleluia. Nós andamos para diante e para trás. Deus, para confundir Faraó, glória a Deus, aleluia, levou o povo até a frente de um mar. Não foi para confundir o povo, foi para confundir Faraó, porque o Senhor já tinha um projeto para eles passarem pelo mar. E quando o povo não conseguia ver o que o Senhor estava fazendo, era um povo que contemplava o Senhor ao vivo e a cores, como diz, e mesmo assim murmurava. Mesmo assim murmurava. E o que Deus fez? Confundiu o Faraó, abriu e falou com Moisés: toca nas águas, e as águas abriram e o povo passaram em seco. Daí foi a ordem de Deus provar o Faraó: olha, agora eu vou te provar que eu sou Deus, no céu e na terra. E as águas, Deus esperou que entrasse. Quando entrou, seus cavalos, seus cavaleiros, assim agora, fechou as águas. Acabou. A igreja hoje, ela tem que marchar. Ela tem que marchar dentro dos propósitos do nosso Deus. É Deus abrindo o mar para a igreja passar. Mas a confiança da igreja tem que estar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque nosso Deus, Ele confunde os planos do adversário, para que a vitória chegue na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós temos que estar com a nossa confiança depositada em Deus, depositada no nosso Deus. E a palavra do Senhor, naquele momento, o Senhor Jesus perguntou às irmãs de Lázaro: onde puseram o corpo? Disseram: Senhor, vem, e veio. Segundo historiadores, o corpo de Lázaro foi colocado numa caverna, nos seus próprios terrenos, porque só a pessoa que tinha posse poderia sepultar os seus mortos no seu próprio terreno. E ali o Senhor disse para conduzir até lá. Olha a atitude daquelas mulheres: Senhor, mas já chega mal, faz 4 dias. E Jesus disse assim: leva-me até lá, dizendo com as minhas palavras. E ela, movida de fé, preferiu obedecer a palavra do Senhor, porque ela tinha 2 coisas ali: foi amor e fé. Amor a Jesus e fé pela vida, que ela sabia que o Senhor ia dar a vida de volta. E quando chegou ali, a multidão acompanhando, muitos eram curiosos para ver o que Jesus ia fazer.
Então ele disse: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Igreja, o tempo para nosso Deus agir na minha e na sua vida é o tempo de Deus. Oh, glória a Deus. É o tempo de Deus. Deus não usa o relógio que eu e você usamos. É Deus. Deus é unilateral. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então quando ela diz, ela não entendia: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Um corpo com 48 horas, todas as células já estão mortas. Tudo já está morto. Frio. Quando chega já no 3º dia, que foi o caso de Lázaro, já começa a cheirar, porque ele já não tem mais condição de vida. E ele foi envolto em linhos e colocam perfume para conservar um pouco, não como os egípcios, coloca lá dentro da tumba e fecha. E ali os judeus vão para chorar ao pé do túmulo. Mas quando Jesus disse: tirai a pedra, glória a Deus, aleluia, que eles disseram: Senhor, já cheira mal. No 4º dia, um corpo que está inerte ali já começa a entrar em decomposição. Glória a Deus, a igreja entenda aquilo que o Senhor está falando com a igreja neste momento. Glória a Deus. Entenda aquilo que Deus está trazendo para a igreja neste momento. 4 dias já cheirava mal. Não tinha alma, não tinha vida, não tinha espírito naquele corpo. Glória a Deus. E o cheiro realmente é insuportável. Já 4 dias, aleluia, Jesus. E o Senhor falou: tira a pedra. Marta correu com alguém para lá tirar a pedra. E foi tirando a pedra. Imagina o cheiro que exalava naquele lugar. Mas o mau cheiro não incomodou Jesus naquele lugar, porque era cheiro de morte, mas Jesus está levando a vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Imagina um corpo 4 dias que não tem condições de ressuscitar. Outra coisa, no mundo celestial, havia naquele lugar não só Jesus, mas ali eu tenho certeza que ali o Senhor Jeová enviou legiões de anjos naquele lugar. Glória a Deus. Porque do lado estava Satanás e do outro estava Deus ali. Falou assim: nesse você não toca. Igreja, Jesus, quando tem um plano na sua vida e na minha vida, por mais difícil que seja, aquilo que é de Deus, Satanás não toca. Aleluia. Glória a Deus. Satanás não toca, porque não tem poder para tocar sem a vontade permissiva de Deus. Vamos analisar uma coisa aqui. 4 dias morto, sem alma, sem espírito. Quando Jesus dá uma ordem, o mundo espiritual fica tremendo ali. Houve um rebuliço muito grande naquele lugar. Houve, pastor, um movimento muito grande naquele lugar do mundo celestial, que os nossos olhos pudessem contemplar. Para que aquela alma viesse, glória a Deus, aleluia, se apostar naquele corpo novamente, depois de 4 dias, em estado de decomposição já. E quando Jesus fala: tirai a pedra, glória a Deus, aleluia, em outras palavras, tira aquilo que impede eu de agir. Tira da sua vida aquilo que está me impedindo eu de trabalhar na sua vida. Remove a pedra, porque sou eu que estou mandando remover a pedra. Aleluia. Então, quando o Senhor fala: Lázaro, glória a Deus, aleluia, sai para fora. Jesus deu uma ordem.
Jesus deu, foi uma ordenança de Jesus. Lázaro, primeiro ele chamou. Lázaro, sai para fora. Deu uma ordenança. Nem morte, nem principado, nem potestade, nem capeta, nem bruxaria, nem macumbaria oprime aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque o nosso Deus, quando Ele age, ninguém impede. Glória a Deus. Nada impede de agir. Nada. Quando ele diz Lázaro sai para fora, a palavra diz que Lázaro logo saiu de dentro da caverna. E o Senhor diz: desatai e deixai ir. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós como igreja, Jesus tem misericórdia, nós como igreja, nós deixamos Jesus aqui, afastamos, porque é mais conveniente, porque dói. Dói pisar onde Jesus manda pisar. Glória a Deus. Dói fazer a vontade do Senhor. Dói. Dói estar na linha onde é que Jesus coloca. Dói deixar de lado aquilo que nós não estamos acostumados a deixar. É remover a pedra. Tira a pedra. E depois, quando o Senhor dá uma ordenança, sai. Sai que a tua vitória já está na mão. Sai que eu estou te dando a vitória. Sai que eu estou te capacitando. Sai que a minha obra vai ser realizada. Está entendendo os projetos de Deus? Como é que eu sigo? Glória. Como é que Deus trabalha? Como é que Deus trabalha? Se não chega na nossa mente aquilo que Deus tem que fazer, é preciso nós pedir misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia. Abre o meu entendimento, abre o meu raciocínio, abre o meu coração, abre a minha mente para que eu possa entender o Senhor na minha vida. E quando Lázaro saiu, eu imagino o espanto daquele povo ao ver Lázaro ressuscitado, com uma condição: sem mau cheiro. E foi em fração de minutos que aquilo aconteceu. Não levou horas, não. Foi segundo a ordenança de Jesus. O que era mau cheiro ficou para trás. Aquilo que começou a deformar ficou para trás. Tantas vezes que nós deixamos de ouvir a voz do nosso Deus para dar ouvidos a voz do mundo. Aquilo que nós deixamos para trás, nós tentamos resgatar de novo, nós tentamos trazer para a nossa vida. E aquilo que Deus não deixou para trás é para deixar para trás, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem algo importante para a sua vida. Deus tem projetos na sua vida para ser realizado. Glória a Deus. Deus tem algo importante para fazer. Mas no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Agora, algo tremendamente importante que o Senhor trouxe no meu coração: as ataduras, que eram pedaços de linho que envolvia o corpo de Lázaro, envolvia os pés, a cabeça, porém no rosto de Lázaro tinha um lenço que cobria o rosto. E as ataduras do corpo de Lázaro teve que sair. Vai tirando as ataduras. Oh Deus, poderoso, aleluia. Vai tirando as ataduras. Vai removendo as ataduras. Remove as ataduras da desilusão. Vai tirando. Vai tirando as ataduras do sofrimento. Vai tirando as ataduras. Ah, mas eu não consigo andar. Tira as ataduras
o rosto de Lázaro ainda estava coberto. Então foi tirado o lenço que cobria o rosto de Lázaro. Porque quando chega ao quarto dia, o quinto dia, todo o rosto de quem está morto ali há 4 dias fica desfigurado, fica uma cor azulada, perde todos os traços. E mas quando tirou o lenço do rosto de Lázaro, tudo aquilo havia sumido. O Senhor restituiu tudo. Glória a Deus. Em fração de minuto, de segundo, restituiu tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. A sanguínea começou a morrer de novo. Veio os pensamentos, meu coração começou a bater. Lázaro começou a ver, a ouvir. Então quando Deus, o Senhor diz: vamos tirar o lenço. Aleluia. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar direito seus projetos. Tira o lenço. Senhor, eu não estou conseguindo andar. Tira o lenço. Senhor, eu não consigo ouvir direito a tua voz. Tira o lenço. Aleluia. Senhor, eu não consigo ver os seus projetos. Tira o lenço. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. É assim que o Senhor faz. Aleluia. Arrancar, tirar o lenço que o rosto estava desfigurado. É tirar a venda daquilo que está impedindo Deus de agir sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus de Israel. É assim que o nosso Deus trabalha. É assim que o nosso Deus age sobre a nossa vida. Graças a Deus. É assim que o nosso Deus trabalha. Ele joga as muralhas por terra, Ele joga as dificuldades, Ele arranca as pedras, Ele tira os tropeços, mas para Ele, a sua igreja avançar. E a igreja avança em nome do Senhor Jesus, porque quem está na frente é o Senhor, quem está na frente não é o homem, quem está na frente dos projetos é Deus. Às vezes nós pensamos: como que eu posso avançar? Como que eu posso caminhar? Mas é nosso Deus que dá a direção. É Deus que te dá a direção. É Deus que faz acontecer. É Deus que trabalha. É Deus que age. É Deus que muda. É Deus que transforma. Glória a É Deus. Deus que realiza. É o Deus que faz e assina aquilo que Ele faz. Por isso, igreja, nós temos que estar dentro da direção do nosso Deus. Aleluia. Por mais que os nossos sonhos, igreja, parecem estar dentro de uma caverna, mas o nosso Deus já deu ordem para tirar a pedra. E quando a pedra é tirada, as coisas começam a acontecer, os sonhos começam a ser realizados, Deus começa então a agradar da nossa vida, porque uma vez tirada a pedra, Deus começa a agir na minha e na sua vida. Aumenta a sua visão espiritual, aumenta a sua forma de ver como que Deus age na sua vida. Eu, alguns anos atrás, pastora, alguns anos atrás, o diabo por 2 vezes tentou tirar a minha vida. Fiquei em coma por 12 horas. Eu não conhecia a palavra do Senhor. Fui para um show mudando. Eu era seminarista da igreja católica. Olha só como é que Satanás age. Seminarista da igreja católica, um puro para se tornar um padre. Fomos para um show mudando. Ali começou a beber. Bebi um tanto assim de conhaque. Não vi mais nada. Começou a adormecer meus dedos. Apaguei. Fiquei 12 horas em coma. Morto ali. Olha só, se não fosse Deus ter projeto na minha vida, aonde minha alma estava nessa hora? Então é por isso que Deus trabalha de forma que nós não conhecemos. Por isso que nosso Deus trabalha da forma que a gente não conhece. É Deus arrancando a pedra. Às vezes Deus quer estar arrancando a pedra e a gente quer colocar a pedra no lugar. É Deus assim, tira a pedra, mas eu quero ficar aqui dentro. É mais confortável ficar atrás da pedra que depois da pedra. Será possível? Para o nosso Deus,
o Deus que criou os céus e a terra, que sobrou em mim e você, eu sou vida. Para Ele tudo é possível. A nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Seja na tribulação, seja no sofrimento, seja onde for. Vamos converter a nossa vida totalmente ao nosso Deus, porque Jesus está às portas. Vamos colocar a nossa vida